Bom dia, pessoal, boa tarde, pessoal, boa noite, pessoal. A hora que vocês verem o vídeo, então, estamos saudando. Aqui é o professor Daniel Camargo para falar um pouquinho sobre como nós podemos fazer um tutorial, tá? E utilizando um exemplo, tá? Para dar esse exemplo, nós vamos usar as regras do jogo da forca e vamos fazer umas atividades de interpretação de texto, para que a gente consiga compreender perfeitamente como se faz um tutorial, para que serve um tutorial, qual é o grande objetivo disso, tá? Então, o jogo da forca, ele é um jogo que ele tem número de participantes, 2 jogadores, idade a partir de 6 anos, material, lápis e papel. Esse é o básico. Eu posso acrescentar mais jogadores, eu posso botar uma idade mais específica, eu posso utilizar, além de lápis e papel, acrescentar lápis colorido, canetinha, canetão, uma série de outros materiais para fazer, tá? O jogo da forca. Mas isso é uma base, tá? Se eu for fazer um tutorial, ensinar alguém a jogar um jogo, ensinar as regras, eu preciso organizar esse texto. Então, o título, e eu separei aqui algumas informações importantes. Número de participantes, idade e material. Depois, as regras em si. Como jogar. E aí, como eu vou fazer? Eu posso fazer um vídeo ou posso fazer um texto. Mas eu preciso separar aqui em partes. Primeiro, escolha um tema. Animais, objetos, cidades e etc. Segundo, escolham em segredo sua palavra e façam traços na mesma quantidade que as letras das palavras, tá? Da palavra. Eu não posso, por exemplo, escolher a palavra paralelepípedo e botar 6 espaços de letras, porque tem muito mais do que isso, tá? Tem que ser compatível. 3. Decidam por qualquer critério, podendo ser par ou ímpar, quem vai começar o jogo. Dá para ser par ou ímpar, dá para ser jogo de dado, dá para ser pedra, papel e tesoura. Vocês escolhem a regra, o critério a ser utilizado para ver quem vai começar o jogo. 4. Primeiro jogador diz uma letra. Caso não conste na palavra escolhida pelo adversário, esse deverá iniciar o desenho do enforcado. E é assim que se joga. A pessoa errou, põe a cabecinha lá. Né? A pessoa acertou, não põe nada. Cada jogador tem direito a dizer apenas uma letra, sendo a próxima jogada do adversário e assim sucessivamente. Se quiser, na sua vez de jogar, poderá arriscar e falar a palavra completa. Se acertar, ganha o jogo por antecipação. Errando, vão 2 partes do boneco para a forca. Então, ao invés de uma só, vão 2. Vencedor. Tem pessoas que colocam essa regra, se tu tentou acertar a palavra e errou, tu perde o jogo de vez, tá? Então, no caso de chutar a palavra, da tentativa de acertar a palavra de uma vez só, é tudo ou nada para algumas regras do jogo da forca. Aqui não, aqui são 2 rodadas que tu perde. Então, o vencedor é aquele que conseguiu descobrir a palavra do adversário antes de o desenho estar completo, ou ser o primeiro a completar o desenho do oponente. Tá? Como é que funciona aqui? Que partes esse texto apresenta e qual a função delas? Ele apresenta 4 partes. Apresenta o número de participantes, a idade, o material e como jogar. É uma boa forma de eu explicar um jogo. Tá? Número de participantes, a idade, a faixa etária, o material necessário para jogar e como jogar. Qual das palavras a seguir também poderiam ser usadas para nomear a parte das regras? Nós colocamos aqui procedimentos e orientações. A continuação, não. Nós podemos utilizar procedimentos ao invés de como jogar, procedimentos para o jogo, orientações para o jogo. Tá? E por que a parte como jogar tem itens numerados? É simples. Porque eu preciso, passo a passo, explicar o que os jogadores devem fazer para que eles entendam como jogar o jogo. Entendam quais são as regras. Tá? E os verbos estão flexionados no plural por quê? Nós colocamos aqui, eu tenho os verbos, eu coloquei aqui como exemplo, escolham, tá? E façam.
Os verbos estão no plural por quê? Porque eu estou me referindo a 2 jogadores, ou a um grupo de jogadores, ou a um grupo de pessoas que está tentando aprender um determinado jogo. Então eu uso o verbo no plural. E qual é o modo verbal predominante? Considerando o gênero textual, que é um tutorial, que é ensinar alguma coisa para alguém, tem que ser o modo imperativo. Porque eu estou dando ordens, eu estou pedindo, estou orientando. O modo imperativo é o modo adequado. Ok? E o texto sugere um critério para determinar quem começa jogando. Que critério é esse? Par ou ímpar, tá? Isso é interpretação de texto. Não é o que eu penso. Eu posso utilizar o dado, eu posso utilizar o pedra, papel e tesoura, mas no texto está escrito par ou ímpar. Tá bom? E aqui eu já respondi que critérios a gente pode utilizar. Nesse trecho do texto, o primeiro jogador diz uma letra. Caso conste na palavra escolhida pelo adversário, este deverá iniciar o desenho do enforcado. Qual é a função da expressão primeiro jogador? A função do termo aqui, da expressão primeiro jogador, é que o locutor está indicando a quem ele está se referindo, com quem ele está falando. Essa é a função do termo da expressão primeiro jogador. A que palavra ou expressão anterior o pronome este se refere? Então, como é que eu vou responder isso? Eu preciso ver qual é a função do pronome este. Tá? É um pronome demonstrativo. E esse pronome ele tem o objetivo de indicar o adversário, tá? Que é a pessoa com a qual ele está jogando. Tá? Um joga contra o outro. Reescreva o trecho. Este deverá iniciar o desenho do enforcado, substituindo a locução verbal por uma forma verbal equivalente. Bom, primeiro, eu tenho que saber o que é uma locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho 2 verbos juntos, um principal e um auxiliar, e esses 2 verbos têm o valor semântico de um único verbo, têm o significado, o sentido de um único verbo. E isso acontece em deverá iniciar. Nesse caso, deverá iniciar, eu tenho aqui um verbo que contém o sentido, a relação semântica da locução. Eu posso escrever este, que é o jogador, iniciará o desenho do enforcado. Então, o verbo iniciar. Eu tiro o deverá. Tá? Beleza. Tudo certo. Por que o autor preferiu utilizar uma locução verbal em vez de uma única forma verbal? Simples. Quando nós estudamos na aula anterior o gênero textual, o gênero tutorial, nós percebemos que esse gênero ele permite a linguagem coloquial, ele permite o uso da linguagem mais simplificada, a forma da norma padrão. Então, o uso da locução verbal nos remete à linguagem falada, à linguagem coloquial. Facilita a compreensão. Por isso foi utilizada a locução verbal e não uma única forma verbal. E qual é o significado da palavra sucessivamente? Que quer dizer consequentemente, repetidamente, consecutivamente, o próximo, um de cada vez. Isso é o que quer dizer sucessivamente. Beleza? Então eu espero que essa aula tenha sido útil, essa explicação, principalmente para a construção do tutorial, do vídeo que vocês vão fazer. Até a próxima!